Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus muito conhecida no livro de Jó, mas hoje é Santa Ceia. Por que falar sobre Jó? Aleluia. Porque essa palavra nesta noite, ao decorrer do dia, ela tem falado comigo, aleluia. Nós temos sido provados, a nossa fé não tem, aleluia, muitas das vezes aguentado. A nossa fé nesta noite, ela precisa ser despertado através desse homem de Deus, aleluia. Esse homem que suportou tudo, glória a Jesus, aleluia. Então diz aqui no capítulo 1 de Jó, depois a gente vai para o 2, aqui logo no início, no capítulo 1, a virtude, aleluia, tentação e a perda de Jó. Logo no início, diz, aleluia, logo o tema, aleluia, do capítulo 1, que Jó tinha o quê? Virtude. Aleluia. Jó tinha virtude. Aleluia. Se você tiver virtude, a sua fé, ela não vai ser abalada. Glória a Deus, aleluia. E diz também que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem, aleluia, sincero. Também Jó era o quê? Sincero. Se você for sincero ao Senhor teu Deus, Satanás não te derrubará. Glória a Deus. E diz aqui ainda, glória a Jesus, a palavra de Deus no versículo 1, que Jó era sincero. Aleluia. E também ele era reto. Glória a Deus. Se você for reto, a sua fé não será abalada. Glória a Deus, quer ser reto, um homem que anda direito na presença de Deus. E diz que era este, aleluia, e diz que ele era também temente a Deus. Se você for temente a Deus, você também vai vencer, a sua fé não será abalada. E o mais importante também, esse homem, ele desviava do mal. Glória a Deus, aleluia. Olha quantas qualidades na vida de Jó, do seu caráter. Se nós tiver tudo isso aqui, irmão, o inimigo não vai nos derrubar, porque diz a palavra de Deus que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então me parece que Jó, aleluia, apesar de ser um homem muito rico, ele estava adorando ao Senhor, ele tinha virtude, ele tinha umas qualidades maravilhosas que Deus procura na vida de cada homem, quando diz do homem, diz da mulher e diz da raça humana. Glória a Deus, aleluia. E continua dizendo 2, né? E nasceram 7 filhos e 3 filhos. Glória a Jesus. Então Jó era muito rico, né? Todo mundo já conhece a história de Jó. Jó era rico, tinha gado, tinha 7 filhos, tinha filhas, né? Tinha sua esposa, tinha muitos empregados, tinha saúde, o principal que a gente anda correndo hoje, né? Atrás da saúde. Ela quer fugir de nós, mas a gente está correndo atrás dela. Aleluia, glória a Deus. De um lado ou de outro, você busca daqui, você ora, você clama, mas o que você quer ter é saúde, né? O que você quer ter é saúde. E diz a palavra de Deus que Jó era muito rico. Um exemplo. Temos tudo, somos ricos, né? Você é rico, tem tudo. Um belo dia de manhã você levanta, vai para a sua empresa, faliu tudo, né? Vai no banco, não tem dinheiro, acabou tudo. Você volta para casa, um exemplo, morreu toda a família. Só sobrou você. E aí? Se não tiver essas qualidades de Jó, você perde a fé. Você perde a fé. Glória a Jesus. E diz a palavra de Deus que ele perdeu tudo que tinha. Perdeu seus filhos, né? Perdeu tudo que ele tinha de material. E o capítulo 2 diz assim, a adversidade cruel e a aflição de Jó. Ele já tinha perdido lá atrás muita coisa, mas ele permanece firme. E diz assim, vindo outro dia, que os filhos de Deus e o cão atrás dele, perseguindo ele, né? E o cão perseguindo ele. E diz assim, vindo outro dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Veio também Satanás, né? Diz que ele veio também. E o Senhor faz uma pergunta para Satanás. O Senhor sabia de onde ele vinha, mas o Senhor fez uma pergunta: de onde tu vem? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Isso quer dizer que ele não cansa. De dia e de noite ele está passeando pela face da terra. Ele vai no trabalho, ele vai na tua casa, ele vai no teu emprego, ele vai em tudo quanto é lugar. Porque o trabalho dele é passear e perturbar a vida dos outros. Então ele foi lá, né, novamente falar com o Senhor. Que atrevimento, né? E diz a palavra de Deus: então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vem? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor faz outra pergunta para ele. Por exemplo, né? Olha, Satanás, já tirei tudo que Jó tinha, você já tirou tudo que ele tinha, eu permiti os bens, os filhos, os animais. Aí o Senhor pergunta para ele, né? Fala para ele assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então o Senhor pergunta para ele se ele tinha observado Jó. O que o Senhor estava dizendo? Ainda que você me incitasse, né, para tirar os bens dele, os filhos dele, ele continua me adorando. Aí diz aqui assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando do mal, que ainda retém a sinceridade e havendo-me tu incitado. Então o Senhor fala para ele, né, dando testemunho de Jó. Às vezes nós esperamos que a nossa família dê testemunho de nós, esperamos que a nossa igreja dê testemunho de nós, né? Esperamos que o nosso esposo dê testemunho de nós, mas o único amigo fiel e verdadeiro que pode dar testemunho das nossas vidas, esse se chama Todo-Poderoso, o nosso Deus. Esse é o único que tem todo o poder para dar testemunho da gente e nos defender. Porque ele te assiste de dia e de noite. Ele te assiste nas profundidades do seu coração. Ele sabe o que eu estou passando agora aqui e ele sabe o que você está passando nesse momento. Por isso que o negócio de Jó era com o Senhor. Era com o Senhor. O negócio do crente tem que ser com o Senhor. E sabemos que Jó era um homem muito culto. Tudo que ele tinha, ele queria. E de repente ele perde tudo, fica sem nada. Mas aí o que acontece? Diz assim, o versículo 4. E então Satanás respondeu, ele é atrevido. Eu estava lendo que o livro de Jó é o Novo Testamento. Se você parar para pensar no livro de Jó, muitas coisas tem no Novo Testamento. Satanás, ele foi tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, mandando que ele transformasse as pedras em pão, mandando que ele se jogasse daquela ribanceira abaixo, falando para ele prostrar e adorar ele. Mas Jesus manteve a sua fidelidade ao Pai e foi vencedor, e Satanás foi derrotado. Satanás esqueceu que aqui no livro de Jó, há anos atrás, antes de Jesus nascer, ele foi derrotado por um homem chamado Jó. Manteve a sua fé, a sua integridade diante do Senhor, né? Então diz que ele diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e disse, olha só o que ele faz agora, ele não tem dó. Quando ele pega no nosso pé, ele vem com tudo para nos destruir, para fazer você desistir. E se você não tiver aceitado Jesus de verdade, estiver brincando dentro da igreja, você vai perder. Nós vamos perder. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Olha o que ele queria.
agora eu quero que tu me dê a pele de Jó. Né? Eu quero deixar ele em carne viva. Bicha, é tenebroso mesmo. Eu quero atingir ele de uma doença que eu quero que ele fique em carne viva. Olha o que ele pediu. E eu tenho certeza que o coração do pai doía. Mas o coração do pai também tinha certeza que Jó ia vencer esse bicho maldito. Aleluia. E você pode vencer ele. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque diz a palavra de Deus que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E se Jesus estiver na minha vida, na sua vida, na sua casa, você, no nome dele, vai ver as obras dele caindo por terra. Ele arma o espetáculo e quer que você assiste. Se você der brecha, tu vai assistir e vai se contaminar. Então, ele pede a pele de Jó. Pele por pele, tudo dará ao homem. E diz assim: tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí o versículo 5, uma conversa, né, entre ele e o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor diz para ele: estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e na carne, né? E diz assim, estende, porém, ele falando ainda, estende, porém, a tua mão e toca nos ossos, olha só, na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Irmãos, Satanás, ele é tão atrevido, tão abusado, que ele achava que ele conhecia Jó. Ele achava que conhecia Jó. Ele estava decidindo por Jó, dizendo que se o Senhor tirasse a saúde dele, ele blasfemaria na face do Senhor. Mas o Senhor conhecia Jó e sabia qual homem que estava servindo a ele e adorando a ele. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, lhe a vida. Então o Senhor disse para ele: ele está na tua mão, pode fazer dele o que você quiser, mas na vida dele tu não toca. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Então ele sai, né, como um raio, e atinge Jó da planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tornando-se de um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assentou-se no meio das cinzas. Diz aos historiadores que Jó pegou um caco de telha e assentou no monturo de cinza do lado de fora da cidade, aonde era jogado o lixo para ser queimado, e as cinzas iam ali se juntando, e ele sentou ali e ficou se coçando. Já imaginou? Essa zica que está aí, eu vejo os irmãos se coçando, né? Irmãos que estão com zica, né? Imagina um homem com a chaga maligna da planta dos pés até o alto da cabeça. Não sobrou nada no corpo de Jó que estivesse sã. Tudo ficou contaminado pela enfermidade. Só sobrou a sua carne viva de tanto ele coçar. E diz assim o versículo 9. Aí vem, né, a benção. Essa mulher representa aqueles crentes, né, que não te ajuda, ainda quer te atrapalhar, né? Essa mulher representa todo esse tipo de crente, que não quer te ajudar, mas quer te atrapalhar, quer tirar a tua fé de vez. E diz assim, então a sua mulher lhe disse,
ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então a mulher de Jó, que era sua companheira, para estar do lado dele na hora da ferida, né, na hora daquela doença toda, ela disse para ele? Ela disse para ele suicidar. Porque o Senhor tinha falado que na vida de Jó, Satanás não tocaria. E ela diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas a fé de Jó estava firme. A fé de Jó estava inabalável. Diz a palavra de Deus, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Aí é que vem o crente. O crente, quando tem tudo, está tudo bem, está com saúde, está maravilha. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que benção, esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso. Oh, que Deus bom. Ai, Senhor, obrigado pelo esse dia que o Senhor me deu. Que maravilha. Está tudo bem. Ah, mas quando o crente está sem nada, né? Quando o crente não tem saúde, não tem glória a Deus. Não tem aleluia. Não tem adoração. Não tem. E diz a palavra de Deus que, mas ele diz, como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem, né, de Deus e não recebemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Apesar dele ter um conselho, né, bem incentivador no meio do que ele estava passando, né, ele não pecou contra Deus. Ele teve uma resposta que nesse momento não a mulher dele, mas Satanás que estava usando ela, quando ele ouviu essa resposta, mulher, como fala uma doida, fala tu, recebemos o bem do Senhor e por que não recebemos o mal? Jó conhecia a palavra de Deus, o Senhor diz assim, porquanto eu, o Senhor Deus, não criei o bem e o mal. Glória a Jesus. Irmão, nós não sabemos o dia que vai vir o mal na nossa casa. Nós não sabemos o dia que vai vir o mal na nossa vida. Nós temos que estar com a nossa fé reforçada na presença do Senhor. Nós precisamos estar com a nossa fé, aleluia, estruturada no Senhor Jesus Cristo. Porque nós não sabemos o que vai vir amanhã. Guarda essa palavra. Tu não sabes o que vai vir amanhã. Não sabemos o que nos espera amanhã. Se Jó, aleluia, não tivesse com a sua fé alicerçada no Senhor, não fosse um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem obediente, quando essa mulher disse essa palavra, ele tinha dito, olha, você está certo mesmo, a partir de hoje eu não quero mais saber de Deus. Mas não, ele teve uma palavra e Satanás ficou envergonhado. E ele continua o versículo 11. E ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, né, todo este mal que tinha vindo sobre ele, viram cada um do seu lugar. Os 3 amigos aqui, Elisafá, o Tenamita, Bildade, Zofá, vieram concentrar, condoer junto com ele e consolá-lo. Irmãos, ninguém podia consolar Jó. O negócio de Jó era entre Deus, ele e Satanás. Talvez estamos numa luta que o negócio não é entre você, marido e filho, é você, Deus e Satanás. E é uma guerra travada. E diz a palavra de Deus que eles ficaram ali, versículo 13, e assentaram juntamente na terra 7 dias. Ficaram sentados junto com Jó. E 7 dias, e 7 noites, e nenhum deles tinha palavra alguma para aliviar a dor de Jó.
porque era muito grande a dor de Jó. Tem gente que fala assim, eu estou passando como Jó, até pecado, até perigoso falar isso, né? Podemos chegar um pouquinho assim da unha, do dedinho, né? E os amigos ali vieram. Diz a palavra de Deus que até as irmãs de Jó fugiram dele. Seus parentes fugiram dele. Tem um capítulo que fala que os irmãos dele, os empregados, então, meteram o pé. Foi todo mundo embora. Ele ficou sozinho, até a esposa. Deve ter ido para casa de algum parente, que não cita o nome dela mais, só lá no final, quando ele volta junto com ela de novo. Ficou sozinho. Sozinho entre aspas, né? Porque o Senhor estava ali preservando a vida dele em meio àquela tribulação. Então, o que aconteceu com Jó? Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltei. Ele manteve a sua fé. Capítulo 14, ele diz que ainda que ele tivesse na sepultura, ao terceiro dia, se o Senhor quisesse, ressuscitava ele e ele ia esperar. Ele diz, eu esperarei a mudança da minha vida na sepultura. Olha a fé desse homem, irmãos. E aqui no capítulo 3, ninguém teve coragem de falar nada. Quando chegou 3 dias depois, ele abriu a sua boca no capítulo 3 e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E falando, disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi nascido um homem. Mas Jó não pecou, porque ele falou isso. Ele não estava falando de Deus, estava falando dele próprio, né? Mas ele manteve a sua fé. E como todos já conhecem, lá na frente, o Senhor se revela para Jó. Agora chega de prova, chega de Satanás, agora o Senhor vai conversar com Jó e chama Jó para uma conversa. Aí ele fala assim, Jó, agora tu vai ouvir, eu vou te perguntar e tu vai me responder. Aonde tu estava quando eu formei os céus e a terra? Então Jó, ele achava que ele sabia muito. Porque quando ele chegava na praça, todo mundo tirava o chapéu para ele. Se curvava, porque era um homem, quando abria a boca, todo mundo queria ouvir. Então, através dessa prova, através dessa luta, né? Aonde Satanás quis tocar em Jó? Na vaidade. Ele era muito vaidoso. Era o homem mais culto e as pessoas já idolatravam Jó. Ele ajudava todo mundo, então as pessoas começaram a ver Jó como um Deus. Mas o que Deus fez na vida de Jó, trouxe ele para o lado dessa prova, para mostrar para o povo que Deus não era só o Deus de sabedoria material na vida de Jó, era um Deus também de fé, aleluia, na vida de Jó. Um Deus, aleluia, a qual ele servia e adorava. Irmãos, e quando Jó falou assim, eu botarei a mão na minha boca e taparei a minha boca, porque eu não sei de nada. Tu fala e eu vou ouvir. E ali o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó. E ele pôde dizer, olha, Senhor, ele achava, né, que ele estava completo, mas não estava, falta alguma coisa. Ele falou assim, com o meu ouvido, eu só ouvia. Tem muito crente só ouvindo. Muitos crentes estão só ouvindo, mas não está vivendo, não está guardando aquilo que Deus está falando através da palavra. Então Jó só ouvia, mas ele diz assim, agora os meus olhos vê o Senhor. Então agora ele estava vendo Deus, aleluia, tete a tete, tratando com ele. E quando, olha, simplesmente, Miriam, olha, gente, foi uma insistência tão grande do bicho ruim botar Jó daquela maneira. Com a simples oração, Deus mudou o cativeiro de Jó. Por quê?
Aleluia. Por quê? Porque Jó podia dizer assim, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. O Senhor disse, Jó, seus amigos que te criticaram, vai trazer sacrifício, você vai oferecer o sacrifício e vai orar por eles, para que eu não destrua eles. O que aconteceu? E quando Jó orava pelos seus amigos, o seu cativeiro virou-se. O que acontece conosco, nós se envolvemos demais com o que os outros pensam de nós ou acham de nós. Jó, ele não se envolveu com o que os colegas dele pensavam dele ou falavam dele. O negócio dele era com Deus. E Deus mudou o cativeiro de Jó, deu tudo que ele precisava, deu mais filhos lindo. Os filhos eram tudo desobedientes. Vocês veem que ele oferecia sacrifício para pedir perdão pelos pecados dos filhos, olha só. Né? E os filhos estavam nem aí. Morreu todo mundo. E o Senhor deu mais filhos e filhas e acrescentou a sua riqueza em dobro. Então, irmão, se você que está na prova, eu que estou na prova, a sua prova não é de ninguém, a sua prova é tua e de Deus. E o inimigo do lado, o Senhor vai botar ele para correr e vai te dar vitória. Porque o inimigo ele é tão bobo que Deus usa ele para nos moldar. Sabia? Porque a gente não tem nada com ele. Como Jesus disse para Pedro, Pedro está sendo usado pelo diabo. Jesus disse para, por isso que eu falo, que é o Novo Testamento. Aí o Senhor disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Né? Porque Pedro não queria desencorajar Jesus e ir até Jerusalém. Então nós não temos nada com ele. O nosso negócio é com Deus. Ele vem, nós vamos orar e continuar a nossa caminhada. Quando os meninos estavam louvando aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Aí o Senhor, por um pouquinho de segundo, me mostrou essa sombra aí. Você abriga nela. Falei, uma sombra aqui dentro da igreja? Falei, uma sombra aqui, que coisa boa. Um frescor diferente do que eu estou sentindo. Falei, eis-me aqui, Senhor, estou nessa sombra. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, vamos ficar na presença do Senhor e saber que o Senhor, Ele mudará o nosso cativeiro. E o nosso inimigo ficará envergonhado. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua fé, mantenha a sua coragem, a sua lucidez. Presta atenção, Jó passou por tudo isso, mas ele não perdeu a lucidez, ele permaneceu firme, a sua mente estava aberta para as coisas de Deus. Que ele escreveu esse livro maravilhoso, poético, uma coisa linda. Ao cheiro das águas, Jó capítulo 14, aleluia, ainda que a ave seja cortada, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramo, dará fruto. Olha que coisa linda. Mantenha a sua lucidez na presença do Senhor espiritualmente. Glória a Jesus.